Cara, esse humorista da Praça é Nossa era o namorado do Zacarias. Era o namorado do Zacarias. Ele viveu com o Zacarias, porque o Zacarias, ele não recebia nem os outros três. Vivia com ele, estava recluso. A Globo quis pagar um tratamento para o Zacarias nos Estados Unidos, que naquela época tinha de mais avançado em tratamento da AIDS. O Zacarias, quando ele descobriu que ele estava doente, ele se isolou, não é? Tanto é que, você já falou isso em outras entrevistas, também é relatado isso naquele livro do Mussum, na biografia do Mussum, que o Dedé fala muito, porque o Dedé conta muito desse período. E no livro, na biografia do Mussum, fala que quando o Zacarias simplesmente desapareceu, ninguém achava ele, e aí descobriram que ele estava morando isolado, se tratando com ervas, não é? Porque ele tinha essa questão dele ser... Ele era pai de santo, não é? Isso, ele é um cara... Era espírita, né? Ele tem um centro espírita até hoje em Anil, que é do lado de Jacarepaguá, que foi ele que criou. Até hoje existe esse centro espírita, que foi uma coisa que o Zacarias que fundou. Mas quando ele se isolou, que ele foi morar sozinho, ele estava sozinho ou ele foi com alguém? Ele tinha um companheiro, ele tinha uma companheira, tinha alguém que cuidava dele ou ele realmente se isolou e ficou sozinho? Ele tinha nesse período que ele estava doente e se isolou, ele vivia com uma pessoa, que era o namorado dele, chamado Carlos Leite. Que é o humorista? Humorista. Humorista Carlos Leite, que foi... Ele fez parte da Praça é Nossa. Sim, não é? Fez muito trabalho. Você lembra dele, Marcão? Na Praça é Nossa tinha um personagem na Praça é Nossa chamado Mauro Maurício. Que ele falava, ele tinha um negócio ele fazia meio galã e ele tinha uns trejeitos meio... Era meio Zé Bonitinho, assim? Meio Zé Bonitinho. E ele falava Malguício, ao seu prazer. Malguício, que ele... Lembro. Ele era muito conhecido também, o Cláudio Leite. E você sabe quem deu essa pista foi o próprio Dedé, né? Esse humorista da Praça é Nossa era o namorado do Zacarias. Era o namorado do Zacarias. Ele viveu com o Zacarias, porque o Zacarias, ele... não recebia nem os outros três. Vivia com ele, estava recluso. A Globo quis pagar um tratamento para o Zacarias nos Estados Unidos, que naquela época tinha de mais avançado em tratamento da AIDS. O próprio Cazuza se tratou nos Estados Unidos. Só que o Zacarias falou, não, vou fazer aqui porque ele entendia. Era a filosofia dele de fazer com ervas medicinais, essas coisas todas. E se isolou com o Carlos Leite. E recebeu eventualmente os três, mas era o Carlos que tratava do Zacarias. E uma curiosidade, no ano seguinte o Carlos Leite morre de AIDS. Ele morreu e aí sim comprovadamente de AIDS. Um ano depois da morte do Zacarias. Quase um ano depois, em 91 ele morre de AIDS. E o Zacarias, ele teve outros namorados, outras pessoas que ele conviveu. Eu vou te falar um que é... Por isso que eu falo assim, por que Dedé, Renato não falam disso abertamente? O Zacarias levava, inclusive, os namorados dele em gravações. Teve um, que é o Gessé Dantas, que fez muita ponta, fez carga pesada e tal, é figurante. Olha que doideira. Esse Gessé, ele viu uma notícia que eles estavam os Trapalhões iam levantar a produção do Saltimbancos Trapalhões. E ele estava procurando emprego e tal. Foi até a produtora. Falou, vocês estão procurando pessoas para trabalhar no filme e tal? Falou, não. E quem que ele encontra no dia? O Zacarias. O Zacarias se encanta por ele e convida ele para morar na casa dele. O Zacarias fala, vem morar comigo e tal. E o Gessé vai. Nessa época, o Zacarias já estava namorando um cara. Esse cara não aceita dividir a casa com o Gessé.
Esse cara aceita e fica Zacarias e Gessé Dantas. O Gessé é vivo ainda ou não? É vivo. É vivo. E você falou com ele ou não? Não consegui. Mas você tem. Por quê? O Gessé, ele tem hoje uma vida heterossexual. Ai, que ele bom. tem uma família. Que bom, que beleza. Tem filha e tal. E ele fala, eu não vou falar isso. E você tá. Quero dizer que foi ele. Eu nunca ouvi falar de Gessé, Marco. O Gessé, Caraca, se você assistir os Trapalhões, os Saltimbancos Trapalhões, ele aparece no filme. Ele é um dos capangas do Eduardo Conde, do circo. Ele faz uma pontinha ali. E o Zacarias trouxe ele pro filme. E era um cara que acompanhava o Zacarias em outros eventos, tal. E todo mundo ali sabia que era um cara da relação do Zacarias. E o Gessé, ele tá vivo. Hoje ele mora no norte do Brasil. Mas não dá entrevista. É um cara que não tem muita boa fama. Ele passa um certo golpista, ele fica enganando artista. É um cara bem barra pesada, assim, mudou muito. Mas ele conta das coisas e fala, me relacionei com o Zacarias e fala disso, que não usavam preservativo, não faziam nada. Ele mesmo fala, carne com carne. Então... Caralho, bicho. E aí ele ficou 3 anos com o Zacarias e depois teve uma outra vida. Talvez agora ele queira falar com você, viu, Spaca? Você não conseguiu falar com ele até agora, mas ele de não repente... vai. Mas eu respeito isso. Claro. O cara não quer dar entrevista, não dá. Mas é uma história que não dá para esconder. O cara viveu com os Zacarias. Isso não tá no documentário. Mas são histórias de bastidores que eu tô te contando aqui, de coisas que eu... E eu conto isso pra, de fato, de novo, naturalizar o que era o Zacarias, o que é... É demais, a parte do cara, né, mano? A vida. E eu reforço aqui, eu acho que tudo isso, se eles fossem falar hoje, seria um grande avanço até para os fãs, porque muitos fãs me xingam hoje porque falam que eu quero... Tirar ele do armário. Isso, ou manchar o nome dele, ou denegrir a imagem dele. E você... Ao contrário, humanizar o cara. Falar, ele era uma pessoa que amava do jeito que ele tinha que amar. Normal, né? E quando você aborda esse tipo de tema com a esposa do Zacarias, com os filhos do Zacarias, o que eles acham? Então, eu tive uma preocupação de não entrevistar parente. Porque parente tem aquela coisa lá, é lindo, maravilhoso. Mas com a esposa dele você falou. Com a Selma Lopes eu falei, porque a Selma Lopes, ela fez... isso é muito importante. A história do Zacarias, o Renato conta que foi ele que trouxe o Zacarias. Na verdade, quem trouxe o Zacarias para os Trapalhões foi a Selma Lopes. A Selma Lopes, para quem não conhece, ela é a Margin Simpson. É a dubladora. É a dubladora. Caraca. Ela tem acho que uns 90 anos. Foi uma das entrevistas mais difíceis de conseguir. Nós fizemos quase que uma campana lá no estúdio dela para conversar com ela e convencer ela de nos dar uma entrevista. E também, de novo, mas você vai falar com ela da questão do Zacarias? Eu falei, tem tudo uma forma de perguntar. E aí ela contou, falou, eu que indiquei o Zacarias pro Renato. Aí o Renato viu e trouxe o Zacarias. Mas a história que se conta é que ele que trouxe. Na verdade, foi uma indicação dela. E aí eu perguntei pra Selma, eu falei, Selma, essa questão do Zacarias de ser bissexual e tal, ela falou, até quando ele foi casado comigo, ele era hétero, deu conta do recado. Depois o que ele fez da vida dele é um problema dele. Respondeu.